Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do Radar Geográfico e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Paulo Roberto Alentejano, aqui da UERJ, do campus da FFP, doutor em Geografia, que vai falar com a gente sobre movimentos sociais e conflitos territoriais, os impactos das transformações do capitalismo contemporâneo no espaço agrário brasileiro. Paulinho, muito obrigado pela tua presença, que você está aqui para bater esse papo, fazer essa conversa com a gente, tá? Obrigado pelo convite, Alex. E uma correçãozinha, né? Ah, Sou geógrafo de formação, sim, sim, sim. mas sou fiz mestrado e doutorado em Ciências Sociais, Ah, ciências no sociais. CPDA da Rural. Da Rural, Da sim, Rural. sim, sim. E atua lá no Departamento de Geografia, Sim, lá sou de do Departamento de São Geografia, do Programa de Perfeito. Pós-Graduação em Geografia lá da FFP, Isso, campus de São Gonçalo. exatamente. Bom, dentro da tua temática, então, quais são exatamente os principais movimentos do capital que têm acontecido, que têm impactado o campo nos dias de hoje no Brasil? A gente poderia falar de 4 conjuntos, assim, né? O primeiro e mais impactante, sem dúvida alguma, é a dinâmica do agronegócio, né? Um segundo que tem também crescido, né, em relação a esses processos, que são os processos ligados à mineração, né? Ainda um terceiro, processos ligados à energia dita limpa, Uhum. né? E, por fim, o mercado de carbono. Então, a gente talvez falar um pouquinho de cada um deles, um pouco com Ótimo, mais de ótimo. detalhe, um pouquinho. Então, Perfeito. no caso do agronegócio em si, o que se trata fundamentalmente é de uma expansão desenfreada da produção das chamadas commodities, né, que são mercadorias que têm cotação internacional, tem mercado internacional, né, e que tem se expandido muito significativamente a área plantada delas no Brasil nos últimos anos, principalmente a soja, Uhum. né, mas também milho, algodão, né, cana-de-açúcar, né, o eucalipto, né, como outra plantação bastante significativa, e a produção de carnes, né, em Uhum. especial a carne bovina do ponto de vista da ocupação do espacial, né, mas também a própria carne de frango, de Aham, porco, que são aham. todas elas. O Brasil é muito importante no que se refere à exportação desses produtos. E esse tudo tem crescido muito a produção e ocupado cada vez mais espaço no campo brasileiro, diminuindo, inclusive, o espaço destinado a produtos básicos da Da alimentação. Então, por alimentação, exemplo, mercado uma interno, né? redução da área plantada com arroz, com Uhum. feijão, com mandioca. Então, tudo isso é um elemento que impacta fortemente o campo brasileiro, que é essa dinâmica da expansão do agronegócio, que vem do final dos anos 90, fundamentalmente, esse grande crescimento, mas, sobretudo, né, durante os anos 2000 para cá, é que esse crescimento vem se acelerando mais, né? Uma segunda dimensão é a da mineração, né? Grandes projetos de mineração, tradicional, por exemplo, minério de ferro, né, que o Brasil também é um dos maiores exportadores do mundo, né? Mas também a gente tem agora essa entrada aí de minerais, terras raras, minerais É. críticos, etc. Tudo isso também tem impactado substancialmente, significativamente algumas áreas, né, comunidades rurais, etc. e tal, né? Não só a operação das minas, mas também as barragens de rejeitos, né, que Sim, muitas vezes ameaçam ocorrem, né? fortemente, principalmente comunidades rurais, né, mas Sim. embora às vezes também cidades, né? E um terceiro processo, então, essa energia dita limpa, né, seja dos agrocombustíveis, né, e aí que são derivados basicamente hoje de cana, milho e soja, né, seja energia eólica, solar, onde você tem, por exemplo, principalmente no Nordeste hoje, a instalação de grandes fazendas eólicas, grandes Verdade, verdade. usinas, Aham. né, solares, né, e também tem promovido impactos muito agressivos sobre populações rurais, comunidades rurais, né. E, por fim, essa questão do mercado de carbono, né, Sim. dentro dessa lógica aí do capitalismo verde, em que você busca, né, preservar a floresta, né, mas que, na realidade, então, você também está mercantilizando a natureza cada vez mais, e isso tem impactos fortes sobre algumas comunidades, né, rurais no campo brasileiro, e tem sido uma preocupação bastante grande. Quer dizer, essas atividades, elas chegam no campo, trazendo bastante impacto e conflitos, verdade? Sim, sim, sim. Muitos conflitos, né, expulsões, despejos,
mas também assassinatos, né, de lideranças que se rebelam contra esses processos, né? Mas também casos de envenenamento, matamento, queimadas, tudo isso tem acontecido no rastro dessa expansão, né? A gente acabou de publicar um material que chama-se Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro, né? Uhum. Reunindo os dados sobre conflitos na terra registrados no campo brasileiro, né? Conflitos no campo brasileiro, registrado pela Comissão Pastoral da Terra, né? Desde 1985 até 2023. Né? Publicamos agora em julho esse material, né? Eu e mais um colega da UF coordenamos o trabalho e muitas pessoas envolvidas, mais de 40 pessoas envolvidas nesse trabalho. E é uma quantidade enorme de conflitos que a gente tem no registro histórico, né, desse material, e que mostra, sobretudo, um crescimento muito grande do registro de conflitos nos últimos anos, né, principalmente na última década, né, e meia, né, principalmente sobre povos e comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, povos indígenas e uma série de comunidades camponesas de uso tradicional que a gente tem no Brasil, né? Então um cenário, né, bastante assustador, eu diria, Sim, né, sim. no volume de conflitos que tem acontecido e tem crescido, né? A gente Isso que eu ia observa te que perguntar. as Tem médias crescido. históricas têm crescido, né? A gente faz uma comparação, né, da evolução desses conflitos, né, desde 85 até agora, né, 2023, né, como eu falei, vai observar que nos últimos 10 anos, né, a gente chegou nas médias mais elevadas de conflitos pela terra no Brasil. Pegar alguns dados. Existe alguma contradição entre esse crescimento dessas atividades porque elas são a gente pode dizer que elas são incentivadas pelos governos? Sem dúvida alguma. E Todos os governos, desde no final dos anos 90, né, vêm apostando substancialmente na ampliação da exportação de produtos primários como caminho para o desenvolvimento do país, né? aham, O que é uma contradição em si, porque na realidade você tem um aprofundamento da dependência e, e frente da própria vulnerabilidade, aham. né, externa do país, porque você fica afeito aos valores de uns poucos produtos, né, que são esses que têm maior parte da participação no mercado internacional. Então, é uma contradição em termos nesse sentido, né? Mas todos os governos, desde que o governo Fernando Henrique, na época do governo Fernando Henrique, foi aprovada a Lei Candir, Sim. né, em 1996, que isenta do pagamento de impostos, né, a exportação de produtos primários, nós temos tido uma expansão muito grande da expansão de produtos primários, da exportação de produtos primários, né, e aí isso faz com que, inclusive, o país fique mais vulnerável, a sua balança comercial fica cada vez mais dependente de um número reduzido de produtos, né, que tem um peso cada vez maior. Soja, minério de ferro, próprio petróleo Aham. bruto, né, hoje o Brasil exporta bastante, né, respondem para uma maior parte das exportações brasileiras hoje, né. Então, é uma vulnerabilidade muito grande e um aumento de uma dependência externa, né, de um país que já teve uma pauta de exportações com muito mais peso de produtos industrializados. A Aham. própria soja, por exemplo, né, você olha o cenário da produção de soja no Brasil, até meados dos anos 90, você tinha uma proporção praticamente equânime, né, do volume de soja que era exportada in natura e da soja que era transformada em óleo e ração, e exportada a ração animal, né. Hoje você exporta praticamente só soja em grão, né. Interessante isso. Gado, está hoje exportando boi vivo. O boi entra Nossa. andando no navio É. para atravessar o oceano para chegar os oceanos para chegar Aham, na China, aham. né. Então, assim, é um grau de reprimarização das exportações, né, que aprofunda cenários de vulnerabilidade externa muito grandes, né. E o que é interessante, né, que os alimentos, tá vendidos no mercado interno não baixam de preço, né, e aí você tem num país como o Brasil desse tamanho, uma cesta básica que é relativamente cara, principalmente pelos baixos salários que a população recebe. Então, quer dizer, me parece uma contradição, né, governos que até se colocam como mais à esquerda, incentivar esse modelo, vamos dizer assim. Só para você ter ideia de elementos mais concretos, dados assim, Aham, concretos, né, se a gente faz uma comparação entre 1990 e 2024, né, nós vamos observar, por exemplo,
que a gente tinha no Brasil, em 1990, 4,2 milhões de hectares plantados com arroz, Certo. que é um produto absolutamente fundamental da dieta do povo Do brasileiro, povo né? brasileiro. Em 2024, essa área plantada com arroz diminuiu para 1,6 milhões de hectares. Então cai de 4,2 milhões para 1,6. Estamos falando de uma redução mais da metade, Mais da metade. né? A área plantada com feijão era de 5,3 milhões de hectares, no mesmo ano, 1990. Caiu para 2,7 milhões de hectares em 2024. Para ficar só nesses dois exemplos, arroz e feijão, que é a combinação básica, Básica. tradicional, né, da população brasileira no seu dia a dia, da sua alimentação. E aí nós temos um cenário em que, né, a gente reduziu pela metade a área plantada desse Sem um né? ganho de produtividade significativo. Até há um ganho de produtividade, mas não capaz de De compensar, compensar. né, tamanha Aham. perda de área, Aham. né? A disponibilidade de arroz e feijão por habitante, você pega então, compara, né, a evolução da população, a evolução da Ok. produção, né, e vai fazer uma comparação, a gente vai observar que caiu a disponibilidade Então de não a tem. de arroz e feijão por habitante no cenário brasileiro, né. E o preço subiu, evidentemente, porque na medida que você tem, inclusive, né, um cenário em que você tem menos área plantada, menos você vai ter efeito sobre o preço, né, assim. Então o preço da saca de arroz subiu, o preço do feijão subiu, né, os alimentos básicos têm preço. Porque é um modelo de agricultura que está privilegiando a produção para exportação, Então, né. a gente pode afirmar que essa área que diminuiu foi acrescida para a produção de commodities? Sim, a área das commodities expandiu para muito além disso, inclusive, Sim. tá? Mas seguramente houve substituição de área antes destinada a produzir arroz e feijão para produzir soja, milho, né, cana-de-açúcar. Isso é bastante evidente. Pra você ter uma ideia da contraposição, né? Aham. A área plantada com soja, eu vou pegar só o caso da soja, né? A área plantada com, que é o caso mais assim, impactante, né? A área plantada com soja pulou em 1990 de 11,6 milhões de hectares para 46,2 milhões de hectares. Oh. Foram 34 milhões a mais de hectares com soja, né? Então, praticamente, a gente tem aí quadruplicando a área plantada com soja, Aham, aham. né? E diminuindo a área de arroz e feijão. Então, isso é o cenário que Não é tem, nem um né? crescimento menor, é diminuição É mesmo, né? diminuição mesmo, é diminuição mesmo. Porque você está privilegiando essas culturas de exportação, que são as que interessam mais essas grandes corporações que dominam hoje, né, o sistema agroalimentar em escala mundial. Está falando de grandes corporações como o Cargill, como o Bunge, como a ADM, né, COFCO, né, que estão no mundo inteiro, estão fortemente presentes no Brasil, controlando todo esse mercado e impulsionando essa dinâmica da produção, né, daquilo que lhes interessa exportar para lucrar mais, e a soja, por exemplo, é um foco prioritário desses. E no caso, então, da alimentação para a população, para o mercado interno, quem fica responsável? É a agricultura familiar? A gente pode. É a agricultura familiar que produz a maior parte dos alimentos, não todos os Sim, produtos agrícolas, sobretudo na sim. exportação não, Não, né. não, não. Mas para o mercado interno, ainda é a agricultura familiar muito relevante para esse processo. O censo agropecuário 2017, né, de 60 produtos, né, listados ali como mais significativos, né, você tem 50 produtos que são majoritariamente produzidos pela agricultura familiar, né. Arroz e feijão, até não feijão de cor e arroz, não, são mais produzidos pelos grandes, né. Tá. Mas feijão preto, por exemplo, ainda é majoritariamente pelos pequenos produtores, pela agricultura familiar, né. O arroz não, tem uma escala um pouco maior de produção, né. Mas se você vai para a mandioca, se você vai para todos esses legumes, Aham. verduras, né, mesmo leite, Sim. né, que é um produto ainda produzido basicamente pela agricultura familiar, né, a própria produção de proteína animal que não seja gado de corte, gado bovino, né, se você Aham. pegar, porco, frango, Aham. a agricultura familiar principalmente que é responsável por essa produção, né. Então a agricultura familiar de fato responde para uma parte dos alimentos produzidos no Brasil, né, embora, em alguns casos você tenha ampliado a produção, né, a partir de grandes unidades de produção, Sim. né. Sim. É, a gente pode, sem dúvida nenhuma, afirmar que o agronegócio está tomando conta, tem um domínio fantástico dentro do espaço agrário brasileiro. E quais são as implicações dessa hegemonia, que é uma hegemonia que a gente está vendo, né? Quais são as implicações?
Eu gosto de uma. Bom, primeiro acho que primeiro definir o que é o agronegócio, É, conceitualmente, eu acho que é importante, né? legal. Porque agronegócio é uma palavra que foi traduzida, né? Popularizou e às vezes a gente Isso, não sabe exatamente, né? exatamente. Porque a palavra agribusiness, ela foi criada em 1954 por dois estadunidenses, Davis e Goldberg, para analisar a situação da agricultura nos Estados Unidos naquele momento, né? E eles então avaliavam, bom, que não dava para compreender a dinâmica da agricultura nos Estados Unidos, já naquele pós Segunda Guerra Mundial, né, sem entender as interligações da agricultura com os bancos, com a indústria, com o comércio, etc. Então eles cunham essa expressão agribusiness para dar conta da compreensão da agricultura estadunidense naquele contexto histórico, né? Essa palavra vai ser pouquíssimo utilizada no Brasil, pouquíssimo mesmo, né? Até o começo dos anos 90, quando um grupo de empresários, né, ligados aí a empresas de sementes, de insumos, né, principalmente, né, vai lançar um livro chamado Complexo Agroindustrial Agribusiness Brasileiro, né? E esses três autores, né, Wedekind, Pinaza, Bittencourt, né, eles vão então propor nesse livro, né, essa ideia de que também para o Brasil era importante passar a utilizar esse conceito de agribusiness, né? E já no final dos anos, e eles são fundadores, inclusive, o Ney Bittencourt, que é um dos autores desse livro, né? Ele é o fundador, né? Ele era o presidente da Agroceres, que era Uhum, uma grande empresa sim, de semente, de milho principalmente, né? Ele vai propor e capitanear a fundação da Associação Brasileira de Agribusiness, na época com esse nome, Agribusiness, né? Que o político já sigla é a BAG, né? Que hoje chama-se Associação Brasileira de Agronegócio, né? Que tem uma certo. grande influência no setor, né? E então a palavra vai ser depois traduzida no final dos anos 90, né, pela imprensa, né, e pelo Itamaraty, né, que tem um papel nessa Aham, tradução. Tem um texto que recupera muito, um livro que recupera muito bem essa trajetória, né, que é o livro do Caio Pompeia, né, chamado a, econo- como é que é? A Formação Política do Agronegócio. Né? Formação Política do Agronegócio, né, que é um livro do Caio Pompeia, recente, 2020, 2021, em que ele recupera bem essa trajetória. E vai mostrar que só no final dos anos 90 é que a palavra agronegócio começa a ser mais utilizada em artigos acadêmicos, pela uhum, imprensa, né, e por políticos também no Brasil, né? Só que quando a gente pega o que é o agronegócio, né, na realidade brasileira, não é a mesma coisa que nos Estados Unidos, onde, por exemplo, você não tem grandes latifúndios, onde uhum, tradicionalmente a agricultura é familiar e não é, né, na lógica que domina a agricultura brasileira. Então, no agronegócio no Brasil é certamente diferente do que era o agribusiness lá, né? E no caso brasileiro, acho que quem melhor define o que é o agronegócio, né, é um autor chamado Guilherme Delgado, um economista do IPEA durante muitos anos, né, em que ele tem um livro seminal para entender a modernização da agricultura brasileira durante o período da ditadura empresarial militar, né? Chama-se Capital Financeiro e Agricultura, e depois ele vai lançar em 2012, né, um livro em que ele pega esse debate de lá e traz para explicar o agronegócio, né? Então ele vai definir o agronegócio como um pacto entre, né, a grande propriedade fundiária, o grande capital, uhum, né, transnacional e o Estado brasileiro, né? certo. É, porque o Estado brasileiro dá sustentação Sim, política, sim, econômica, né, jurídica, em todos os termos, à sim. existência do agronegócio. Eu gosto de usar essa definição do Delgado e acrescentar uma ideia de que tem também um papel central hoje na, na transformação do agronegócio, né? No que ele é hoje, enquanto uma força hegemônica da sociedade brasileira, o papel de sustentação da mídia, né? Uhum, E está aí expressa, todo dia a sim, gente ouve na televisão, né? sim. Agro é pop, agro é tech, Tech, agro é tudo, tudo. né? Então, esse papel da mídia na sustentação ideológica do agronegócio. Então, acho que esses quatro elementos, né, definem hoje, não é à toa que as grandes empresas de telecomunicação no Brasil são associadas à BAG, inclusive, né? Certo, Né? certo. É, Isso traduz, me parece, hoje o que é a realidade do agronegócio. E aí eu sempre penso assim, o agronegócio, ele herda, né, tudo aquilo que veio desde o período colonial como base da estrutura agrária brasileira.
o latifúndio, a monocultura, a agroexportação, Certo. a superexploração no trabalho, com o trabalho Sim, escravo à sim, época claro, e claro, hoje claro. outras formas que se renovam, Certo. e a devastação ambiental, né, que se traduziu, por exemplo, uma Mata Atlântica que praticamente não existe mais hoje. Certo. Basicamente devastada pela lógica da expansão, Sim, né, da monocultura em sim. larga escala, Assim como hoje o né, Cerrado já está e a praticamente e todo a destruído e a Amazônia está Amazônia indo para está o ainda brejo do mesmo é jeito, o próximo. né, é o próximo, é a bola da vez, né. Então, esses elementos históricos herdados desde lá do período colonial, eles hoje são herdados por esse agronegócio que exacerba esses processos. Ele exacerba a concentração fundiária, aumenta ainda mais a concentração fundiária no país. Os dados do último censo agropecuário mostram isso, né. Ele exacerba a superexploração no trabalho, com novas formas, né, que se colocam ainda mais depois de uma reforma trabalhista que permite que você contrate gente de qualquer jeito, até por 0 hora, Aham, tá à disposição, né, para aham. qualquer serviço, né. Exacerba, né, a violência historicamente, né, perpetrada contra, né, povos originários, né, escravos, né, Uhum. negros, né. Ele exacerba a devastação ambiental, né, porque além do desmatamento e das queimadas, agora você tem agrotóxicos Agrotóxicos, é em assim que eu larga ia falar, escala, né. transgênicos, né, então é mais um elemento de devastação, além do consumo gigantesco de água, né, que essa Uhum. grande produção irrigada de Aham. monoculturas ela absorve, né. Então tem também essa dimensão, né, de uma exacerbação da devastação ambiental, né. Então, eu acho que esse é um elemento central. E junto disso vem aquilo que a gente tem chamado de promoção da contra-reforma agrária. Ou seja, ao invés da gente ter avançado num processo de distribuição de terra de forma mais democrática nos últimos anos, que promove uma reforma agrária que historicamente, né, pela qual se historicamente luta no país, vários e vários movimentos, né, historicamente lutaram por ela, a gente está diante de um processo de contra-reforma agrária. Um processo em que não só aumenta a concentração fundiária, mas aumenta a grilagem de terras, né, a apropriação ilegal, Sim. né, de terras, e aumenta também, né, o próprio preço da terra via expansão do agronegócio, que freia qualquer possibilidade de você ter, né, distribuição mais ampla de terras, criação de novos assentamentos rurais, etc. Não, então nós vivemos esse cenário, né, de uma exacerbação do velho herdado, né, e, né, da promoção, de uma contra-reforma agrária hoje no país, com implicações dessa hegemonia do agronegócio. E a mídia tem um papel muito grande nisso, né, porque se de um lado há um endeusamento do agro, Sim. do outro lado uma demonização, vamos dizer assim, dos movimentos populares do MTST e do MST e da reforma agrária, né. Você vê que hoje não é uma pauta, me parece que não é uma pauta do governo Lula 3, né, vamos dizer assim, nem se tocou no assunto, pelo menos eu não vi nada, nenhum debate mais aprofundado sobre reforma agrária. Infelizmente é isso, essa é uma realidade, né. Eh, a a última iniciativa mais significativa, né, na direção de uma reforma agrária no Brasil, que também não se concretizou, foi, o lançamento do segundo Plano Nacional de Reforma Agrária no primeiro governo Lula em 2003, Olha né. só. Então, só recuperando isso, né, quer dizer, o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária foi elaborado, no governo Sarney, que na realidade herdou um compromisso do Tancredo Neves com a igreja, Certo. né, católica, né. A igreja católica tinha lançado um documento em 1980 chamado Os Problemas da Terra no Brasil, né, e pautou, né, a necessidade, né, de uma reforma agrária para o país, né. E naquele contexto você tinha a fundação do MST em 1984, né, a retomada das lutas pela CONTAG, né, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que vinham se dando, uma profusão de ocupações de terra se colocando, Aham. lutas também mais regionalizadas, como os seringueiros, por exemplo, no Acre, É, né, governo exatamente. atingido por barragens, É em torno de isso. grandes barragens construídas durante o período da ditadura, né. Então, uma efervescência de lutas, né, e a pauta da reforma agrária foi colocada substancialmente naquele momento, começo dos anos 80, né, e a Igreja Católica, que tinha apoiado o golpe de É, 64, exatamente, é é bom bom lembrar frisar, né. disso, né, Não podemos eh esquecer, né. eh vai, né, nesse momento, se colocar, né, a favor de uma reforma agrária ampla e exigir, naquele momento, né, do Tancredo, que estava se colocando como candidato de oposição, Hum. consentida, mas oposição, naquele contexto, que se comprometesse com a reforma agrária, né. E, o Tancredo não assume, né, o Uhum. Sarney é que assume no lugar dele, porém, né, com esse compromisso ali, ele vai acabar
né, encomendando, né, um grupo de especialistas a elaboração do primeiro Plano Primeiro. Nacional de Reforma Agrária. Ele é boicotado, ele é esvaziado, fortissimamente combatido pela União Democrática Ruralista, que é criada em 85 com esse intuito, né? Aliás, um dos fundadores é o Ronaldo Caiado, que hoje é Exata governador de Goiás. Os exatamente. fantasmas voltam a Volta. nos assombrar, volta e meia. E aí, o primeiro plano nacional, ele prevê 1.500.000 famílias assentadas e assenta 95. Você tem uma ideia, né, de como ele não foi para diante. Aham. Você passa todo o período aí dos anos 90 sem, Fernando né, Fernando Henrique Henrique. reage ali, mas, né, ele é obrigado a se manifestar sobre a reforma agrária, porque ocorre no governo dele dois dos maiores massacres que aconteceram de camponeses no campo brasileiro: o massacre de Corumbiara em 85, o massacre do Hora de Carajás Eldorado. em 86. Então ele é obrigado a ter alguma reação ali, mas não tem nenhum compromisso e nenhuma perspectiva de fazer reforma agrária. Quando o Lula assume em 2003, ele então retoma a ideia de um Plano Nacional de Reforma Agrária, fruto do compromisso que tinha o PT, historicamente, com o MST, etc. Só que o Plano Nacional de Reforma Agrária, o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, proposto em 2003, ele também não vai atingir as suas metas, e o segundo governo Lula já não tem Plano Nacional de Reforma Agrária, o governo Dilma não tem Plano Nacional de Reforma Agrária, e o terceiro governo Lula agora também não tem. Então, de fato, a reforma agrária sumiu da pauta política, né, brasileira nos últimos anos, né? São poucas as forças políticas que insistem em manter essa pauta viva, né? Nós temos feito um esforço grande desde 2014 de articular as universidades brasileiras, né, para a realização da jornada universitária em defesa da reforma agrária, né, para ser um elemento de colocar isso na pauta das universidades, de onde ela também saiu, Sim. né, nos últimos anos. Então, esse é um esforço que vem sendo feito, né? Aqui na UERJ a gente faz sistematicamente, né, a Jura, como a gente chama, né, e para tentar, de alguma maneira, recolocar essa pauta, porque, assim, eu acho que cada vez mais fica evidente que como é que o agronegócio está nos levando a uma situação insustentável, né? Hoje mesmo eu estava lendo um texto pequeno do Luiz Marques, que é um historiador ambiental da Unicamp, né? Tem um livro chamado Capitalismo e Colapso Ambiental, né? Sim. E ele, num pequeno texto da Capital, fala de ecocídio, né? E apontando, o agronegócio é o grande responsável pelo ecocídio em curso hoje no Brasil, né? E eu acho que ele tem toda a razão, né? Você mesmo falou, né? O Cerrado, né, já foi em grande parte, né, devastado, Degradado e a Amazônia segue em ritmo acelerado de devastação, né? No Atlas dos Conflitos do Campo Brasileiro, que a gente lançou, tem um capítulo sobre o Cerrado e um capítulo sobre a Amazônia, né? E os autores desse capítulo sobre a Amazônia são taxativos em falar do que eles chamam de rotas de sacrifício, né? Os grandes eixos de circulação, as rodovias, as ferrovias, né, que conectam, né, a Amazônia, né, ao restante do território brasileiro, funcionam hoje como rotas para onde por onde, né, avança o agronegócio, e junto com o agronegócio, o desmatamento, as queimadas e a violência no campo, né? O Interessante. saudoso Carlos Walter nos falava que a Amazônia hoje é onde articuladamente se mata e se desmata, né? E o agronegócio é o principal responsável hoje por essa dinâmica. Claro, tem mineração, tem garimpo, né? Sobretudo em terras indígenas, que é brutal, né? Mas eu diria que o agronegócio é o principal vetor hoje de promoção da devastação ambiental e da violência no campo. E então, a partir daí, como é que os movimentos sociais estão se pronunciando, ou não estão, não sei. Como é que eles estão se posicionando em relação a esses processos tão violentos que você está apresentando aqui pra gente? Olha, eu acho que tem alguns. Primeiro, preciso dizer que nos últimos anos houve um certo refluxo dos movimentos sociais no campo, No né? Sobretudo, se a gente olha para os dados que a gente trabalhou dentro do Atlas do Campo, tem um refluxo muito grande das ocupações de terra, né, nos últimos anos, né? Sobretudo no auge do governo Bolsonaro, no auge né, dos governos de direita, extrema-direita no Brasil, onde a violência era um método propagado, inclusive, né? O armamento, né? E não só propagado, né? Também é efetivado, né? Porque você, por exemplo, estendeu, não sei se você lembra disso, é uma lei que estendeu
a posse de armas, né? Quando você fala em posse de armas, ela está restrita à residência. Aham, É isso? Né? isso. No caso das áreas rurais, né, houve uma alteração na legislação que estendeu a posse, considerando a posse válida em todo o perímetro de uma fazenda. Né? Sim, Saiu da casa sim. E e foi ganhou, né? Então, uma assim, são expansão, é coisas verdade. que incentivam a violência de forma brutal. Né? Então, diante disso, os movimentos deram uma certa refreada, né? Cuidado me parece necessário. Mas já vinha um certo refluxo das ocupações de terra acontecendo, né? Desde o final dos anos 2000, né? Então, isso é um elemento que não pode deixar de ser colocado, mas os movimentos buscaram se articular, né, de outras formas para tentar reagir a esse processo. E eu acho que estrategicamente, eu acho que tem duas questões que eles têm colocado, né, em pauta que me parecem bastante pertinentes. Né? Uma é fazer exatamente essa articulação da questão agrária com a questão ambiental, né? Certo. E mostrar, né, que para a sociedade brasileira e para o mundo, né, que é, enquanto você não resolver a questão agrária no Brasil, né, e você não mudar essa lógica, né, que passa por essa força hegemônica do agronegócio, você vai continuar tendo, né, o avanço da devastação. Você vai ter mais desmatamento, mais queimadas, mais agrotóxicos, mais transgênicos. Essa é a lógica que falta a dinâmica do agronegócio. Então, essa uma articulação que o movimento vem procurando fazer, vem procurando desenvolver, Uhum. né, nas suas lutas cotidianas e também nas suas formulações políticas. Né? Certo. E que eu acho que é um elemento bastante pertinente. O outro é a articulação da questão agrária com a questão alimentar. Certo. E aí, no sentido tanto da questão da quantidade, como a gente conversava aqui mais cedo, né, denunciando como esse modelo do agronegócio privilegia a agroexportação e não a produção de alimentos para o mercado interno, né, mas também pautando a própria questão da qualidade dos alimentos. Sim. Porque, né, nessa lógica de agrotóxicos, transgênicos, estamos falando de uma comida cada vez mais envenenada. Então, estamos falando também de uma qualidade, né, da comida que cada vez vai se deteriora mais. Então, isso em síntese tem conformado a perspectiva de uma reforma agrária agroecológica, né, com uma perspectiva para os Correto. movimentos, né, se colocando nesse debate para a sociedade, pela ideia de produzir, né, alimentos saudáveis para a população. Né? Então, priorizar a produção de alimentos e produção de alimentos saudáveis. Eu acho que essa conjugação das pautas ambiental e alimentar com a questão agrária, eu acho que é uma formulação que o Nunes vem investindo e que eu acho que permite que eles inclusive saiam desse escanteamento político que foram de algum momento colocado e abram mais espaços de diálogo com a sociedade para pautar essas possibilidades. Né? É, agora, vendo o outro lado, que é o lado do governo, apesar de a gente já ter falado aqui, o governo financia, né, o agro fortemente, né? Ao contrário do que acho que as pessoas querem esconder um pouco essa informação, é como se o agro fosse totalmente sustentável do ponto de vista financeiro, quando a gente tem um financiamento por parte do governo. Mas e em relação a esses outros conflitos, esses outros impactos que você está colocando, como é que o governo vem se colocando em relação à questão indígena, a questão de quilombolas, enfim, a própria degradação ambiental, como é que tá se posicionando o governo ou esses governos, enfim? Olha, não há dúvidas de que existe uma diferença substancial entre o governo Bolsonaro Aham, e o governo Lula do ponto de vista do tratamento dos movimentos sociais e das povos, comunidades, né, tradicionais, etc. Não resta dúvida. É sempre bom lembrar que uma das primeiras ações do governo Lula foi mandar uma força-tarefa para o território Yanomami, é verdade. né, que estava sofrendo um genocídio, né, brutal, né, uma ação absolutamente desenfreada, né, do garimpo ilegal nas terras Yanomami, né, com um cenário catastrófico ali colocado. Uhum. Então, e não há dúvidas também de que o governo tem um diálogo com os movimentos sociais do campo, com o MST, né, e com outros movimentos, a CONTAG, o movimento quilombola. Né? Agora, a tradução disto em medidas concretas, né, que revertam esse cenário de hegemonia do agronegócio, né, e apontem para uma política mais ampla de reforma agrária, de atendimento, né,
das necessidades de titulação de terras indígenas e quilombolas, isso não se colocou. Não, né? Houve um certo recuo, certa retomada, né? Algumas terras indígenas foram demarcadas, Sim. alguns territórios quilombolas estão em processo de reconhecimento, alguns assentamentos rurais foram criados, né, com alguma aquisição de terras, sobretudo com outros mecanismos, né, paralelos, né, com adjudicação de terras e outras coisas mais. Mas não houve, efetivamente, não, uma retomada da reforma agrária, porque, infelizmente, e nem é só uma questão assim, a bancada ruralista é muito poderosa no Congresso. A bancada ruralista hoje, né, tem 3/5 do Congresso Nacional. É uma aberração, né? Uma cidade altamente urbanizada como a brasileira, o poder, né, desse tamanho dos ruralistas. É um absurdo, né? É uma coisa difícil até da gente compreender, né? Você tem o governo com setores conservadores dentro dele, partidos, né, de centro e até de direita, né? Sim. Mas o mais grave é que os setores de esquerda também acreditam no agronegócio. Também acham que o agronegócio é eles até tentam fazer, às vezes, uma divisão entre um agronegócio do bem e agronegócio do mal, né? Como se A houvesse um ministra agronegócio violento, matador, né? E houvesse o agronegócio do bem, light, né? né? Pois é, mas A é gente, uma... a gente não pode deixar de falar que a ministra da Dilma da Agricultura era uma ruralista, né? A Cátia Abreu, que era presidente da Confederação Nacional da Agricultura, mas antes, o primeiro-ministro da Agricultura no governo Lula 1, Ah, foi o Roberto Rodrigues, que era presidente da ABAG, então, Associação Brasileira do Agribusiness, do aham, agronegócio, na época já, né? Então, assim, essa relação já vem desde o início, sim, né? E foi por isso que o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária não não foi foi adiante. adiante, né? Não foi adiante, por exemplo, a atualização dos índices de produtividade para desapropriar terra no Brasil, para você ter uma ideia, né? A lei que definiu os critérios se uma terra é produtiva ou não, para poder ser desapropriada para fins de reforma agrária ou não, é de 1993, a lei agrária, 1993. Regulamentou a Constituição de 88, né, para então estabelecer esses critérios, né? Naquele momento, tomaram como base o Censo Agropecuário de 1970. Oh, Já aí uma defasagem, né, considerável, né? considerável, né? Muito bem. A própria lei dizia que esses índices deveriam ser atualizados periodicamente. No primeiro governo Lula foi feito um estudo bastante alentado, né, bastante envolveu o Embrapa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para definir novos índices de produtividade para balizar o que é uma terra improdutiva ou não, para ver se ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Esse estudo foi feito, foi colocado, né, para, então, análise, o MDA aprovou, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então comandado por Roberto Rodrigues, disse não assina. E seria uma portaria interministerial, né? Mas podia ter sido assinada pelo presidente da República. E não foi. E não foi, né? É. E nós estamos em 25, e né? os índices que balizam a possibilidade de Ainda desapropriação de são terras para a reforma agrária no Brasil continuam sendo de 1975. Estamos falando de 50 anos anos. atrás, E o né? que mudou de 75 E para o cá? próprio agronegócio não se destaque, Aham, né, tão avançado, tão moderno, mas ele não aceita que se atualize índice de produtividade, né? Percebe a contradição? com toda Né? certeza. Por quê? Porque ele precisa de terras à disponibilidade para poder, quando ele degradar demais uma terra e ela não prestar mais, Larga para ele ter uma trás. outra para frente para avançar. Percebe, né? Como é que se dá esse processo, né? Então, esse é um elemento central, né? O governo, e aí não são só as forças conservadoras do governo, mesmo as forças mais progressistas do governo Lula, não acreditam na reforma agrária mais e acham que o agronegócio é bom, embora eles façam a distinção entre agronegócio do bem e Não, agronegócio do negócio mal, mal. que é algo que não faz o menor sentido, Aham, aham. A mas eles essência tentam criar essa ideia, né? E o governo abandonou completamente a reforma agrária e o Estado brasileiro continua sustentando o agronegócio, Não. né? Vou dar 2 exemplos só, né? O primeiro exemplo é, nesse último plano safra, né, você destinou 400 bilhões para o agronegócio, grandes e médios, e 80 bilhões para a agricultura familiar. 5 vezes mais. 5 vezes mais dinheiro para financiar a produção de commodities para exportação, ao invés de financiar produtos, né, a alimentação do povo brasileiro, né? O outro dado fundamental é a questão das isenções fiscais, né, que fazem com que o agronegócio praticamente não pague imposto no Brasil, né? Praticamente não paga imposto, né? Um estudo recente, né, do
da Jamila Goldfarb e do Marco Mitidiero, né, publicado agora, em 2015, né, eles vão mostrar que a agropecuária representa 7,9% do PIB, Uhum. 3% dos empregos formais, 1,5% da arrecadação de tributos e abocanha 13,5% dos benefícios tributários. Ou seja, é o único setor no Brasil que tem mais benefício tributário Do que, do que gera do que gera. PIB, de Aham. empregos, etc. Ou seja, é o Estado brasileiro sustentando, e, obviamente, nós, Não, cada um claro, de claro, nós, claro, claro, trabalhadores claro, claro. e trabalhadoras, sustentando, né, o agronegócio, né, e embora ele se diga moderno, independente, etc, etc. Né? Só para se ter uma ideia, só a cadeia da soja, né, recebeu 56 bilhões de benefícios tributários em 2022, contra 30 bilhões para a cesta básica. E em função da Lei Candir, sabe quanto o país arrecadou sobre exportações agropecuárias em 2023? 70 mil reais. Bom, É isso, 70 mil reais. Tá? é impressionante. Os dados são assustadores. E, Todos os dados que você. Eu não tenho condição de repassar para vocês todos esses dados, aham. né, que a gente tem sobre essas coisas todas que eu falei aqui. Mas, né, a questão da produção, a questão da área plantada, a questão da violência, todas essas coisas estão mais do que documentadas em dados, né, que mostram como não faz o menor sentido, né, continuarmos tendo o agronegócio como uma das bases do desenvolvimento do país. Ao contrário, ele está empurrando o Brasil, né, para um cenário cada vez mais de dependência e devastação. Porque no final das contas, o governo financia o agro e o desmatamento Sim, e a isso, violência no campo exatamente, perfeito. e por aí vai. Devastação, degradação ambiental, é um combo, né? É um combo, é um combo. Né? No É um final combo. das contas, É o setor que mais emite carbono, aham. né, responsável por 75% das emissões brasileiras, né, de carbono, né, são as mudanças, desmatamento, queimadas e mudança do uso da terra, ou seja, é a expansão do agronegócio. Né? Então, assim, Não paga imposto, não não gera paga emprego. imposto, não gera emprego, aumenta a fome, a miséria, é isso que a gente. O quadro realmente é Devastador, catastrófico. catastrófico. E pensando no futuro, eu queria te fazer uma pergunta. Você chegou a tocar no assunto, mas acho que a gente poderia, só para a gente encerrar, aprofundar alguma coisinha em relação à bancada ruralista, a essa bancada do boi, como se falava antigamente, eh, que é assustador, porque você vê que são deputados, e são dezenas, centenas de deputados, Centenas. que representam uma parcela da população muito pequena, no final das contas, porque eles vêm representando o agro, né, e o campo brasileiro, como você falou, Brasil urbanizado, pouquíssima gente vivendo no campo. Como é que é isso? Como é que a gente tem hoje essa bancada tão numerosa e o que a gente pode esperar para o futuro em relação ao Congresso Nacional? E como força de pressão contra o executivo, né? Do Congresso Nacional não espero muita coisa. Diz que o Ulisses Guimarães disse que esse Congresso é ruim, espere o próximo, né? A gente está sempre Espere o atualizando, próximo, né? Estava revivendo atualizando, essa fala, né? revendo essa fala. Né? Mas eu acho assim, tem uma questão histórica, estrutural aí que eu acho que a gente tem que resgatar, né? Que é o fato de que terra no Brasil é fonte de poder econômico e político desde a colônia. Sim, Né? Desde quando a coroa portuguesa distribuiu as Três Marias, sim. né, para seus amigos da corte e disse: produz alguma riqueza aí, né, e controla esse território aí, né, contra os inimigos da coroa. E os inimigos da coroa podiam ser os índios, podiam ser os escravos, ou podiam ser os portugueses, Os invasores. os invasores. Né? Então, controle esse território. Então, desde o princípio lá da colonização, né, terra é fonte de poder econômico e poder político no Brasil. E continua sendo. Continua sendo. E continua sendo. E é isso que explica né, que a gente tenha tantos e tantos anos depois, né, mesmo com o Brasil altamente urbanizado, etc. Tal, verdadeiras oligarquias agrárias que continuam comandando, né, o cenário político. Né? É assustador que você vê que em alguns estados do Brasil, principalmente no Centro-Oeste, né, toda a bancada de senadores e deputados é vinculada à bancada ruralista. Todos. Todos. Isso é, Sem exceção.
Super sem preocupante, né, exceção. Porque os porque caras têm muito dinheiro, muito poder local, né, dentro dos municípios, né, e estados, e com isso eles, né, conseguem se manter dentro desse contexto, né. A gente espera que, esse debate cada vez que muito interditado pela mídia, esse é um elemento fundamental, mas que esse debate sobre esse conjunto de mazelas que cada vez mais começa a aparecer e vir à tona, né, bom, quando as queimadas que começam a tornar insuportável e irrespirável o ar em São Paulo, aham, né, ou então, vendavais de terra, de poeira que tenha se abatido por cidades, né, uhum, brasileiras, né, do interior, principalmente. E esse envenenamento cada vez mais evidenciado da água que sim, consome, que esse conjunto de coisas que começam cada vez mais a aparecer como elementos, né, que começa a ficar difícil de papar, aham. né, possam gerar na sociedade uma insatisfação crescente Forçar um e debate, né. forçar esse debate. Eu não vou a nenhum lugar que eu fale dessas coisas e não fiquem sensibilizados. Agora, nossa capacidade de alcance É, é é limitada. limitado, Mas né. quando você expõe esse cenário, não há ninguém que não fique estarrecido, que não pare para pensar, né, sobre, as consequências, né, dessa hegemonia do agronegócio no Brasil atual, né. E isso me anima nesse sentido. Sim, Me anima nesse sentido de ver que, é possível que, em algum momento, essa maré vire, né, essa maré vire e que acho que por isso que eu acho que é estratégica essa conexão que os movimentos têm feito, né, de pensar a questão agrária junto com a questão ambiental e questão alimentar, de pautar uma reforma agrária agroecológica. Eu acho que isso pode, lá na frente, vir a dar bons e permitir que a gente saia dessa arapuca em que a gente entrou, né, que é essa arapuca colocada pela hegemonia do agronegócio no cenário brasileiro atual. com toda certeza. Até porque é possível, né, uma outra forma, uma alternativa a tudo isso. Não Sim, é aquela coisa: "É inevitável, para produzir tem que ser desse jeito", não é, a coisa não se não dá tem que ser desse jeito. existe E existem alternativas, de repente. inúmeros estudos que mostram, quando você compara, né, o volume de biomassa produzida, por exemplo, um sistema agroflorestal, com o volume de biomassa produzido por uma monocultura, os sistemas agroflorestais são muito mais produtivos. É que eles são diversos. Aham, Então, é difícil você comparar X de soja com, Y, Z, P, de vários produtos. Mas, eh você tem evidências muito nítidas que você consegue, em sistemas agroflorestais, por exemplo, né, preservar a natureza, gerar muito mais bem-estar para as pessoas e produzir um volume diversificado de alimentos com muito maior qualidade para alimentar as pessoas, exato. né. São vários e vários estudos que demonstram essa possibilidade e isso já está acontecendo em vários lugares do Brasil e do mundo, né. Agora a força, né, desses Sim, segmentos é sim, muito fácil, muito forte e eles acabam, né, eh eh, dificultando que você revele mais amplamente, né, essas potencialidades de outras formas de produção, mas elas estão aí, elas já isso. estão colocadas, já estão sendo realizadas concretamente. Olha, tem como te agradecer, amigo, por essa conversa com a gente aqui. O caminho é árduo, mas eu estou, assim, concordo inteiramente com você num ponto: a universidade tem que voltar a se posicionar de uma maneira mais clara, mais evidente, e você já apontou vários caminhos aqui, porque a gente não pode ficar omisso nessa situação que está acontecendo aí, porque do jeito que está, tá ruim, o que vem pela frente é pior, né. Uhum. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite, obrigado. Espero que eu tenha conseguido Conseguiu minimamente trazer alguns elementos muito, aí para bastante esclarecedor, inquietar as pessoas em com toda relação a essas certeza. coisas. Valeu. Gente, muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um episódio do Radar Geográfico.